Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amado de Deus, bom dia. Hoje, terça-feira da sexta semana da Páscoa. Eu desejo que neste dia o amor de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amado de Deus, o Evangelho de hoje, João 16, do 5 ao 11. Jesus disse a seu discípulo: agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Se pensar direitinho essa pergunta de Jesus ao discípulo, já demonstra a indiferença que a humanidade toda fazemos hoje, mas os discípulos já faziam com Jesus. Jesus está partindo para o Pai, e eles, sem entender nada, também não perguntaram nada, né? Uma total indiferença. Mas, Jesus continua: mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu for, vos-lo mandarei. Então, ele disse que é bom que ele partisse, porque se ele fosse, como ele foi, ele mandaria o defensor, o Espírito Santo, aquele que viria morar, que veio morar no nosso coração. Por isso que ele partiu e mandou o Espírito Santo, o Paráclito, que era ele próprio, que era o próprio Deus. Essa nomenclatura de Pai, de Filho e do Espírito Santo é para entendermos melhor como funciona a Trindade Santa. O Pai é Deus, Jesus é o Filho e o Espírito Santo, que é o mesmo, e que na época ele encarnou-se e viveu como filho de Maria e de José, e também vive no meio de nós quando mora no nosso coração, para ser um de nós. Amado de Deus, vamos viver isto. Vamos tomar posse disto, que dentro de cada um de nós mora Jesus. Se nós tomarmos consciência disso, penso que a nossa vida melhoraria muito. A nossa indiferença deixaria de existir. Não comentaríamos tantas injustiças, tantas corrupções, tanta maldade. Porque veja bem, se qualquer pessoa tiver consciência que Deus mora dentro de si, que Deus mora no coração, jamais vai fazer o mal a alguém, porque sabe que Deus está ali com ele. Se nós tomássemos consciência que Deus está dentro do nosso coração, jamais nós íamos, por exemplo, adulterar, nós íamos mentir, nós íamos matar alguém, nós íamos roubar. Não posso fazer isso, que Jesus está aqui. Jesus está aqui. Então vamos dizer toda hora, Jesus está aqui. E não só dizer, mas dizer assim: Jesus me livra, Jesus me liberta
desses pecados que eu tenho, que Ele vai libertar, que Ele vai livrar, que é para isso que Ele mora no seu coração. Só que você precisa pedir, você precisa se colocar na frente dEle, para que Ele faça isso. Precisamos fazer isso. Ele diz, se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. Veja como é que coloca forte aqui. Não acreditar em Jesus vem toda espécie de pecado. Porque não acreditando em Jesus, você é um cavalo batizado, comportamento animal, e aí o pecado abunda em você, o pecado vai morar em você, porque você não acredita em Deus, você não acredita em Jesus. Então, o pecado é porque não acreditaram em mim. Se não acreditou em Jesus, o pecado veio e deitou e rolou. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Então, se Jesus vai para o Pai e não vamos mais ver Jesus, precisamos praticar a justiça. E o julgamento, porque o chefe do mundo já está condenado. Então veja só, o pecado porque não acreditamos, a justiça porque ele vai para o Pai, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado, o chefe deste mundo já foi julgado ele próprio. Amado de Deus, precisamos urgentemente fazer o que Jesus manda que nós fazemos. Amar. Amando, nós praticamos tudo isso. E para amar, e como amar? Amar quer dizer cumprir os mandamentos. Se cumprir os mandamentos, estamos amando. Se cumprir o mandamento, estamos amando. E se cumprir o julgamento, estamos acreditando em Jesus. E acreditando em Jesus, o pecado não mora em nós, porque acreditamos nele. A justiça, porque temos certeza que ele foi para o Pai. E o julgamento, porque o chefe deste mundo, o Lúcifer, já está condenado. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenha uma abençoada terça-feira.